Gente, a função da educação na vida da gente é transformar. E eu acredito muito nisso, e sempre digo isso. Sempre que possível, eu estou trabalhando nisso com os alunos e alunas, porque nós precisamos ser estudantes a vida inteira. Eu, do mesmo jeito que eu tenho essa paixão pelo Carneiro Ribeiro, eu costumo dizer que sou apaixonada pela UESC. Eu continuo estudando, eu faço parte de projetos de estudo, de grupo de estudo na universidade. Foi lá que eu fiz meu primeiro curso de graduação, fiz especialização, fiz mestrado e por aí vai, a gente continua estudando. Então, é a partir daí que eu consigo transformar minha realidade, que eu consigo me colocar como profissional de respeito, que eu consigo ter dignidade, na minha comunidade, para que as pessoas percebam que o trabalho que eu faço é qualificado e que merece respeito, que eu faço o melhor possível, mas eu fui qualificada, eu passei pela escola. Então a escola tem esse papel de transformar, a nossa situação diante da sociedade. Hoje eu volto para o Carneiro Ribeiro, continuo lá trabalhando, ainda me aposentei, não como só estudante, mas como professora, que valoriza aquele espaço e que se compôs, porque a minha vida também é o Carneiro Ribeiro. Então, eu sempre digo assim, há uma troca muito grande. Eu gosto muito do Carneiro Ribeiro, mas o Carneiro Ribeiro me deu grandes alegrias na minha vida. Diferente, né? Na época que eu estudei a alfabetização lá no fundo, em uma das salas lá do fundo hoje, que é uma sala que hoje é vizinha ao refeitório. Eu fiz a alfabetização lá. Depois passei para dentro do prédio central, que eu estudei numa sala que está hoje ao lado de uma sala que é uma sala de documentação. Dentro do corredor, eu fui aluna de uma professora chamada Marisa Argolo, irmã de Dona Aida Argolo, que mora aqui, que é a avó de Samir. Eu estudei lá de primeira até a quarta série com Marisa Argolo lá dentro. Tive, assim, a vivência de muitos colegas que já foram embora, outros que moram aqui, que foram professoras, formaram em professora, outros foram para outros ramos, da atividade na sociedade. Mas lá a gente brincava muito de Três Marias, não tinha merenda como tem hoje em dia, não tinha livros como tem hoje em dia. Os pais da gente compravam o que a gente precisava, levava material também para a escola e a merenda também a gente levava ou comprava lá. Então, assim, era tudo muito diferente, mas era tudo muito bom. Eu tenho boas lembranças. E minha professora, primeira e quarta série, Marisa, é uma pessoa maravilhosa, que de vez em quando eu vou em Itabuna, Ilhéus, às vezes a gente se encontra, ela mora em Ilhéus. Mas às vezes eu ainda encontro com ela, tem familiares aqui dela, ela, irmã de Aida, como eu falei. É uma pessoa super gente boa. Na época, Dona Aida também era professora de lá. E na minha turma, de primeira até quarta série, tinha uma colega assim, muito chegada, chamada Cristiane, filha de Dona Olga, que Dona Olga mora ali na Rua das Flores até hoje. Cristiane mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Cristiane fez, me parece que contabilidade, alguma coisa assim, ela trabalha em empresa. Tinha Ana Maria é professora, coordenadora do EMAC, Ana Maria Macedo, que é super gente boa, também entrou no ramo do magistério, da nossa área, tudo. Eu me lembro de Romeu e Danilo, que eram meus colegas de escola, da mesma turma. A filha de Dona Aida, também, Jamile, que hoje é dentista, também era colega da gente. Então, assim, eram pessoas que hoje em dia têm mais ou menos a mesma idade que eu, mas que cada um procurou, se qualificar em sua área e hoje em dia atua, de alguma forma, ou aqui em Uruçuca ou fora de Uruçuca. Então, tenho boas lembranças maravilhosas. E depois, eu voltei como professora, Carneiro Ribeiro, já formada no magistério, em 1991, eu voltei com 20 anos de idade, com exatamente 20 anos de idade. Eu fiz um concurso, o primeiro concurso que eu fiz do estado, e voltei para o Carneiro Ribeiro como professora. Naquela época era só fundamental, de primeira até a quarta série. Eu ensinava sempre quarta série, porque eu sempre gostei de séries mais
adiantadas. Depois veio o ginásio, né, que hoje é o Fundamental 2, de quinta a oitava. Depois passou para ensino médio. Teve também uma época que ofereceu o curso normal, que é o magistério de ensino médio. E hoje em dia só o ensino médio, que eu continuo lá como professora. Daqui mais um tempo eu me aposento. Que a gente tenha notícia imediatamente era vinculado aos colégios de Ilhéus. Então, primeiro diretor ou diretora, na verdade, que a gente tem notícia de saber, de ouvir falar, foi uma senhora chamada Dona Dadá. Dona Dadá, aí depois, já de muitos anos, eu não alcancei. Eu fui aluna do Carneiro Ribeiro, fui alfabetizada no Carneiro Ribeiro, mas quando eu cheguei no Carneiro Ribeiro, foi no ano de 1977, eu tinha 6 anos, eu sou de 71. E eu fui alfabetizada lá por Nora Ney, professora Nora Ney, que naquela época a diretora chamava-se Dona Euronice. Era uma senhora que morava aqui, hoje não mora mais aqui, ela mora em Ilhéus, me parece, mas ela está viva. Há pouco tempo eu encontrei com ela em Ilhéus, na agência do Banco do Brasil em Ilhéus. E forte, ainda para a idade dela, né? Mas, assim, eu não sei precisar quem foi o primeiro diretor, até porque nós já fizemos algumas pesquisas em relação a isso e não existe essa documentação aqui, dentro da escola, porque antigamente ele era vinculado à administração da cidade de Ilhéus. Por isso que a gente não encontrou, porque eu também já procurei. O Colégio Carneiro Ribeiro, ele é datado de inauguração de 7 de setembro de 1931. Ele foi inaugurado pelo governo do estado, na época, no governo de Getúlio Vargas, como presidente da República. Naquele período tinha um intendente no estado da Bahia, não era um governador, era um representante do governo federal, nomeado pelo governo federal. E aí, essa pessoa inaugurou. A construção já existia, porque é um prédio muito grande. Para aquela época era assim, um prédio muito imponente. E daqui da região era um dos maiores. Ele equivale a alguns prédios antigos que tem em Ilhéus. Porque quando ele foi inaugurado, Uruçuca era Água Preta, distrito de Ilhéus. Então aqui era um povoado ainda, quando inaugurou o colégio, que era Grupo Escolar Carneiro Ribeiro, na época.